Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do LLPFil, o Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia da UERJ. Meu nome é Jefferson Augusto e no programa de hoje discutiremos a escola no pós-pandemia e como um professor de filosofia pode contribuir nesse cenário. Temos como convidados Renan Cortez, doutor em filosofia pelo FMG, professor de filosofia da educação na UERJ e professor da rede privada, e Diego Ramalho, mestre em filosofia pela UERJ e professor do Colégio Pedro II. Obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Jefferson. Com certeza será um prazer conversar com você, conversar com o Diego, com quem eu estudei há alguns anos atrás, e é sempre bom revê-lo, é uma ótima oportunidade para nós colocarmos o papo em dia. Agradeço o convite. Reforço, agradeço imensamente, é um prazer poder participar novamente, ainda que à distância, de uma iniciativa planejada pela UERJ, quem eu devo a minha formação e pela qual eu sou muito grato. De saída, antes de entrarmos nessa questão da escola no pós-pandemia, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi entrar em sala de aula após a formação que vocês tiveram. Quando eu entrei no curso de filosofia, a disciplina já tinha voltado a ser obrigatória, eu cheguei a ter filosofia no ensino médio também. Já no caso de vocês, que são de uma geração anterior à minha, o cenário foi completamente diferente, né? Então, como foi essa transição da graduação para a sala de aula? Bom, eu iniciei a minha graduação em 2007. Portanto, a filosofia ela ainda não era uma disciplina obrigatória no segmento do ensino médio, que é onde ela permanece hoje de modo obrigatório. Portanto, quando eu ingressei na faculdade, eu não tinha um horizonte profissional assegurado, como as gerações posteriores, embora haja muita disputa política necessária para essa manutenção, como elas têm. Desse modo, Renan e eu, né, nós nos formamos aproximadamente no mesmo período. Nós fazemos parte de uma primeira geração que atua na sala de aula, completaremos aí uma década, após essa obrigatoriedade ter sido instituída. O que mudou para mim desde que eu ingressei na faculdade, desde que eu entrei na sala de aula, foi o modo como o magistério, a própria dimensão da sala de aula e a sua relação com a filosofia, ganhou contornos muito mais definidos e uma primazia muito maior do que eu conseguia vislumbrar durante a minha passagem pela graduação, visto que eu não havia tido nenhuma referência anterior de professores ou professoras no ensino médio ou em qualquer outro segmento. Portanto, eu me descobri enquanto professor de filosofia e descobri o que significa lecionar filosofia para jovens de ensino médio somente após a universidade, na medida em que só aí eu tive a possibilidade de me entender e de entender a própria dimensão do magistério da filosofia numa sala de aula de uma escola de ensino médio. Eu ressaltaria que eu, na verdade, quando me vi no ensino médio, eu me vi diante de uma segunda formação. Então, eu tive a primeira formação, que foi a formação na graduação, uma formação muito voltada para o domínio técnico dos textos clássicos, uma formação muito voltada para precisão conceitual e coisas desse tipo. Não é? E quando eu fui para o ensino médio, eu percebi que os alunos, a escola, a comunidade escolar exigia de mim outras habilidades, que não essas que eu tinha. Claro que essas habilidades sempre foram importantes e continuarão sendo. No entanto, eu me vi desafiado muitas vezes na sala de aula a ter uma outra formação, a construir uma outra formação. Isso é muito natural, na medida em que, como o Diego falou, nós fazemos parte da primeira geração de professores de filosofia pós-obrigatoriedade, não é? Então, nós tivemos aulas, nós estudamos em um contexto totalmente diferente, um contexto no qual a filosofia não era obrigatória. Portanto, são duas formas diferentes de olhar para a filosofia, tanto de lecionar quanto de olhar para a filosofia, né? E eu percebi, em particular, uma alteração significativa já no ensino médio, quando mais ou menos em 2013 e 2014, muito provavelmente por causa de junho de 2013, uma alteração muito grande no comportamento, no que os alunos exigiam, né, dos professores.
Eu percebi, pelo menos essa é uma experiência realmente pessoal, o Diego pode falar um pouco sobre isso também, mas eu percebi que houve realmente uma adesão muito maior à discussão política propriamente dita, né? Tanto à esquerda quanto à direita. Os alunos eles começaram a exigir de nós conhecimentos sobre os casos atuais e uma associação muito forte do que nós estávamos apresentando em aulas com o que estava sendo com o que eles estavam vivendo e vivenciando. Esse é um tipo isso exige do professor um tipo de habilidade, que não é uma habilidade simples, que é de conseguir transportar os conceitos, os argumentos para a complexidade da realidade na qual os alunos estão vivendo, né? Eu ouso dizer, Renan, que esse é um fenômeno generalizado, porque, de fato, tomaria junho de 2013 também como um marco nesse sentido, e aí a requisição que o alunado faz desde então, com muito mais vigor, é a tentativa de compreender a realidade na qual eles estão inseridos, ou ele está inserido, o alunado, à luz das teorias e dos conceitos que ele vê em sala. Porque muitas vezes, né, nós, professoras e professores de filosofia, temos de muitas vezes nos haver com essa questão de uma suposição, uma pressuposição dos alunos que apontaria para um pretenso distanciamento dos conteúdos da filosofia em relação ao seu cotidiano, aquilo que eles praticam de fato no seu dia a dia. E aí essa nova requisição, essa nova onda que veio, sobretudo a partir de junho de 2013, exige de nós essa certa leitura da realidade que consiga aproximar os conteúdos que nós tratamos de modo rigoroso, como você bem disse, embora não seja a única habilidade que nós devemos dominar na sala de aula ou tratar na sala de aula, mas isso se tornou cada vez mais forte na medida em que os conceitos eles não podem estar apartados dessa realidade. O que exige de nós também, para entrar em uma outra relação possível entre o ensino que nós tivemos e o ensino que nós estamos realizando, levando a cabo na sala de aula, um certo recorte da história da filosofia que passa a ser muito mais ativo por parte do professor do que anteriormente. Ou seja, nos foi legado uma certa tradição, um certo modo de se relacionar com a história da filosofia, e, por outro lado, a sala de aula, com todos os eventos que ocorreram desde a nossa formação, também demanda de nós um certo olhar sobre a história da filosofia que é outro quando comparado à história da filosofia que nós captamos durante a nossa graduação. Então, os alunos hoje, eles não apenas se contentam em absorver as teorias clássicas apenas, mas eles querem saber de que modo essas teorias clássicas elas adentram de modo efetivo naquilo que acontece diante deles quando eles, por exemplo, se deparam com alguma notícia, com algum evento que possa ocorrer até dentro das próprias instituições como a escola e assim por diante. Então, essa ligação entre a história da filosofia e o cotidiano mais imediato no qual eles estão imersos é uma cobrança que os alunos e as alunas do ensino médio fazem e requisitam cada vez mais. Então, Diego, você estava falando e eu lembrei de um caso, uma experiência que cabe relatar, porque tem a ver com esse assunto e com as reflexões que nós iremos fazer. Basicamente, quando eu estava no início da graduação, eu lembro que havia um amigo que estava começando a estudar racismo, e isso parecia estranho para a maioria de nós, porque, enfim, o racismo não era até então um objeto da filosofia, um objeto de pesquisa da filosofia, né? Isso foi há 10 anos atrás, né? É estranho demais pensar que o tempo que passou foi tão curto, né? Um tempo tão pequeno, a duração tão pequena, porque 8 anos depois, provavelmente, mais ou menos, esse tema ele começou a ser trabalhado cada vez mais, ainda não o suficiente, né? Mas começou a ser trabalhado cada vez mais, talvez não tanto na academia no início, e mais pelos professores do ensino médio, né? Então, pela experiência que eu tive na docência, temas como racismo, feminismo e outros temas semelhantes, eles foram trabalhados com frequência por professores do ensino médio. Isso me faz pensar até que ponto o ensino da filosofia se ele já não está influenciando os destinos da pesquisa da filosofia.
O que eu quero dizer é o seguinte, vendo aqui a pandemia, acompanhando o site da Anpof, por exemplo, que a Anpof tem publicado em termos de lives e coisas desse tipo, o tema filosofia decolonial, feminismo, a questão do racismo e temas semelhantes são temas comuns, né? A Anpof está trabalhando esses temas com muita frequência. Eu fico me perguntando se o ensino médio, se o contato da filosofia com os alunos do ensino médio não estimulou essa mudança. E até que ponto a conversa do ensino com a pesquisa não pode transformar os dois, não é? Tanto o ensino quanto a pesquisa. E como é necessário nós associarmos, né, o ensino com a pesquisa. Pegando esse gancho das questões trabalhadas no ensino médio, diversos temas urgentes já vêm sendo discutidos e me parece que após a pandemia esses temas serão ainda mais urgentes. E aí podemos citar o racismo, a desigualdade social aguda que há no Brasil e que ficou ainda mais evidente nesse período, as questões de gênero, as fake news, por aí vai. Isso faz com que seja praticamente inevitável pensar no nosso papel nesse contexto. Como vocês acreditam que o professor de filosofia pode contribuir nessas discussões? Bom, obviamente o que eu falarei aqui agora, Jefferson, será dito em caráter propositivo, não em um caráter que se pretende normativo, ou seja, falarei a partir da minha prática particular, pretendendo com isso fazer uma troca, aqui hoje, ao menos com o Renan e com você e com os ouvintes, obviamente. Então, como esse cenário da pandemia me faz reforçar algumas percepções que eu já tinha anteriormente a ela, mas que, quando tudo isso passar, me levará a voltar à sala de aula com uma convicção ainda maior acerca dessas propostas que eu relatarei agora. Primeiramente, só para tocar em um exemplo muito pertinente que o Renan trouxe agora, o caso do tema racismo na filosofia, eu reforço a percepção do Renan. Nós estudamos na mesma instituição e por volta de 2007, até o fim da minha formação na graduação e até mesmo no mestrado, estudar temas relacionados a essas pautas ainda era algo muito raro nas faculdades de filosofia. No ensino médio, e isso eu só me deparei com isso no ensino médio, obviamente após a minha formação, isso me levou a repensar a ideia do próprio currículo. De que modo, portanto, eu trabalho de modo efetivo com isso, Jefferson? Nós fomos formados, por exemplo, do ponto de vista da filosofia política, para trabalhar algumas grandes tradições em sala de aula, que são as tradições, obviamente, da qual nós partimos enquanto herança filosófico-cultural. Dentre essas, eu diria que se destaca na nossa formação, em linhas muito amplas, um chamado liberalismo, né? A democracia liberal, nos moldes nos quais nós vivemos. Dito isso, é natural que uma professora ou um professor de filosofia, de algum modo, tenha de se haver com esse tema em sala de aula. Então, tem de explicar a tradição liberal, tem de remeter aos grandes nomes dessas tradições, em geral. E isso hoje se torna insuficiente para uma determinada demanda do alunado. Não basta hoje explicar, por exemplo, as linhas gerais de uma doutrina como a doutrina liberal. É necessário que se faça um segundo passo, e esse passo, como eu disse, é muito demandado pelo alunado, de fazer uma crítica dessa tradição à luz do que nós vivemos. Então é muito comum, ao menos na minha experiência, que assim que eu explique o liberalismo na modernidade, haja a pergunta, por exemplo, sobre a associação entre liberalismo e colonialismo. Essa é uma pergunta que cada vez mais ganha força nas aulas que eu dou. Tributo isso também a uma certa leitura dos professores, acredito eu, de história, e é possível fazer aqui, por exemplo, uma relação entre essas duas disciplinas. Então, uma parte do meu curso, por exemplo, de filosofia política, eu dedico às formações dessas grandes tradições das quais nós somos herdeiros, e num segundo momento eu pretendo fazer, por exemplo, uma leitura a partir de uma certa formação social do próprio Brasil dessas tradições. Então é possível associar a tradição liberal, com todos os seus progressos e avanços e as suas insuficiências visíveis hoje, na análise de um tema pontual e específico da nossa sociedade como o racismo. E para isso é possível trazer nomes de pensadoras e pensadores do nosso próprio país. É possível trazer nomes de pensadoras e pensadores de outras matrizes que não sejam especificamente as matrizes ou bem europeia ou bem norte-americana, e assim por seguinte.
Acho que pelo menos esse é um primeiro caminho, uma primeira observação que eu gostaria de fazer acerca desse tópico. Não sei se o Renan gostaria de contribuir sobre isso também antes de eu prosseguir. Então, uma outra reflexão que eu tenho feito cada vez mais durante esse período de pandemia, preparando as aulas vindouras. Nós vivemos não apenas uma crise sanitária, no que diz respeito à pandemia da Covid-19, mas nós vivemos também uma crise informativa. Então, os nossos alunos no ensino médio, eles usam de modo preponderante, por exemplo, os celulares, os smartphones, a internet. E nesse circuito, muitas informações ou pretensas informações, enfim, muitos dados chegam até eles. E eu não tenho certeza se a escola fornece um certo instrumental que auxilia esses alunos a fazer uma leitura criteriosa desses dados que eles recebem ao longo praticamente de todo o dia, enquanto eles estão com o celular à mão. Ou seja, a filosofia pode não apenas trabalhar uma grande área, como a epistemologia, como a teoria do conhecimento, mas articular teorias epistemológicas, aqui um exemplo, com avaliação de informações específicas que nós recebemos numa era como a era da informação da internet, do modo como nós vivemos hoje. Então, por exemplo, é necessário que a filosofia participe de uma certa crítica dessa rede de informações cibernética em sala de aula, porque educar um jovem para a sociedade de hoje significa necessariamente educá-lo para ferramentas informativas e informacionais. Se a filosofia for alijada desse processo, ou se alijar por conta própria, ela estará gerando uma lacuna que eu acho que ela deveria preencher no ensino médio. Então, uma contribuição efetiva. Relações entre filosofia e tecnologia, entre filosofia e informação, e assim por diante. Vivemos também numa crise em relação ao meio ambiente. Não é possível que nós, em sala de aula, não consigamos articular a filosofia com uma certa postura em relação ao mundo no qual nós estamos inseridos. Então, filosofia e meio ambiente é uma outra pauta de primeira grandeza. Então, perceba, todas essas pautas que eu estou citando, elas vêm cada vez mais sendo verbalizadas, eu gosto muito de reforçar isso, pelos próprios alunos. E são os alunos que cada vez mais estão nos levando a revisar o que é o nosso currículo e, a partir dessa revisão, de estabelecer uma relação outra com a história da filosofia a partir da qual nós fomos formados. Perfeito, Diego. Perfeitas colocações. Eu vou acrescentar algumas aqui. Eu fico pensando no desafio que nós temos à nossa frente, né? Porque, em primeiro lugar, nós estamos... A ideia é formar, fazer com que os alunos consigam analisar criticamente a própria realidade, né? E isso talvez seja mais difícil do que fazer com que os alunos consigam reconstruir argumentos de um texto, né? Então, nós estamos dizendo, de algum modo, que os objetos que os alunos irão estudar na sala de aula são os objetos da realidade, os objetos do presente, né? Em segundo lugar, uma outra dificuldade é que esses alunos, ou a grande maioria deles, né, não irão cursar filosofia, eles não estudarão essas coisas para escrever tratados ou para escrever ensaios, né? Claro que alguns podem fazer, será ótimo, né, se fizerem, mas o fato é que muitos desses alunos eles não irão cursar filosofia, né? Então o que importa é justamente eles levarem um conjunto de habilidades e de informações também para que possam lidar criticamente com o real, né? E como isso é diferente da formação que nós recebemos, que é uma formação muito importante, muito rigorosa, mas como é diferente, né? Porque na faculdade nós aprendemos a reconstruir argumentos de textos, principalmente isso. Claro que reconstruir criticamente, não estou dizendo que seja uma tarefa meramente, enfim, uma tarefa sem qualquer tipo de participação ativa do intérprete, não é isso. É claro que o intérprete filosofa junto com o autor e tal, mas o fato é que nós ficamos muito presos aos autores. A filosofia é demais, assim, talvez mais do que a sociologia, talvez mais do que a geografia e mais do que a história. Nós somos muito presos aos autores e aos contextos internos das suas teorias. Isso significa que muitas vezes, para fazer essa conexão, Diego, com o tema do meio ambiente, com o tema do racismo e tal, os professores, com a formação que eles tiveram, eles ficam um pouco engessados
e é isso que a gente precisa conversar sobre a formação dos professores, né? E sobre o como deve ser a filosofia nesse mundo do século XXI, inclusive no mundo pós-pandêmico, né? Os professores ficam um pouco engessados, porque é sempre, eu vou associar, não sei, eu vou associar o Aristóteles com isso. Claro, tem que fazer isso, né? Mas existem outros autores, outras autoras do século XX e do século XXI que já estão trabalhando isso e que não necessariamente os professores viram na universidade, né? E isso, trabalhar com esses autores e autoras, como você mencionou muito bem, propor uma mudança do currículo, com certeza faria com que os alunos eles se relacionassem com a realidade, tanto de um modo reflexivo quanto de um modo rigoroso, né? Eu acho que esse é o desafio principal para os professores de filosofia, eu diria. Nós nos atualizarmos, nós lermos algumas referências importantes do século XX, século XXI, trabalhar os autores que estão discutindo esses temas, né? E poder levar os alunos e alunas os temas do presente. Eu hoje pensaria o currículo a partir de temas do presente, né? Essa seria a minha proposta de pensar o currículo, assim, pensar temas do presente, não nem temas assim, o belo, a verdade. Claro que isso também é importante, esses temas estarão aqui. Mas eu pensaria mesmo com o racismo, crise do meio ambiente e coisas assim, e a partir dos temas e trabalhando os autores. Claro que isso é uma peculiaridade, enfim, é como eu gostaria de trabalhar, né? Eu acho que o meu comentário agora vai complementar o anterior do Renan, na medida em que, dada a obrigatoriedade hoje do ensino da filosofia no ensino médio, nós, né, Renan e eu, e as professoras e os professores que nos ouvem, nós estamos formando as futuras graduandas e os futuros graduandos das faculdades de filosofia. Então eu acho que é inevitável, e acho que esse processo já começou, que haja uma positiva retroalimentação desse processo, ou seja, essa oxigenação que acontece nos currículos do ensino médio, dada essa necessidade que os alunos apresentam para nós, cedo ou tarde, ela chegará também aos cursos de graduação, eu já percebo isso ocorrendo. O próprio Renan citou, por exemplo, as lives da Ampof, que vêm sendo realizadas com essas temáticas sendo as temáticas principais. Então, eu acho que há uma articulação entre ensino médio e graduação de filosofia que já se estabelece de modo, talvez, tácito, mas que cada vez mais se tornará explícito, e essa explicitação fará bem tanto para a sala de aula de ensino médio, como tenho certeza para as salas de aula das faculdades de filosofia Brasil afora. Perfeito, perfeito. Fará bem para a pesquisa, como já está fazendo, né? Como já está fazendo, digamos, os objetos da realidade estão aparecendo nas nossas pesquisas, né? Os objetos da atualidade. E talvez nós tenhamos que pensar, isso é apenas conjectura, né? Quanto realmente nós podemos pensar em junho de 2013 como um marco, né? Sem fazer qualquer tipo de relação causal simplória, porque não há nenhuma condição, assim, nenhum estudo empírico que possa fundamentar algo do tipo, mas pensando assim, historicamente, se nós tivermos que determinar um marco, eu diria que junho de 2013 foi realmente um marco, porque eu percebi uma mudança tanto no ensino médio, quanto paulatinamente uma mudança na academia. Ou seja, os professores tradicionais, professores que já trabalham há muitos anos nas instituições federais e estaduais, esses professores renovando as fontes de pesquisa, trabalhando diretamente com esses temas da realidade e se comunicando mais com o público. É curioso isso, né? Podemos realmente pensar, imaginar, né? Já que nós não temos como fazer nenhuma relação direta, podemos imaginar o quanto o ensino de filosofia no ensino médio não alterou um pouco essa situação também, junto, claro, com toda a conjuntura política do país, conjuntura cada vez mais estranha. Certamente. E não se trata aqui, imagino que Renan há de concordar comigo, de transformar a filosofia num mero instrumento para análise de caso. Não é isso que nós estamos falando aqui. Mas é de devolver à filosofia uma certa proeminência no debate público. Ou seja, a filosofia ela não se reduziria a essa análise pontual de fenômenos conjunturais, não é disso que se trata, mas a filosofia tem, de algum modo, também contribuir para que o debate sobre esses fenômenos seja mais rigoroso, mais criterioso e que ela consiga, de algum modo, também influir nos rumos que a nossa vida pública vem tomando. Então,
ao mesmo tempo em que ela não se reduz a essa análise conjuntural, ela também tem de contribuir cada vez mais no mundo complexo que é o nosso. Perfeito, Diego, perfeito. Certamente. Perfeito. Eu acrescento, isso que você falou, eu quero acrescentar mais ainda, porque é claro que os temas são os temas do presente, né? Enfim, lá a gente pode pensar logo no Foucault, né, que falava muito sobre isso, né, sobre a questão do diagnóstico do presente, a crítica do presente. Claro, são os temas do presente, acho que essa foi um legado do Dolph Claren para nós, né, inevitável, que o filósofo ele pense no presente, pense no contemporâneo, que o contemporâneo apareça como objeto para ele, mas sempre relacionando o presente com temas que são temas, digamos assim, o termo vai ficar muito forte, não é assim, né? Mas vamos colocar perenes. Mas são temas clássicos e recorrentes, né? Então, quando nós estamos discutindo racismo, nós estamos pensando em justiça, nós estamos trabalhando o que é justiça. Enfim, esses temas eles estão todos aqui sempre e constantemente, né? E eu ousaria dizer também, para tentar responder também objetivamente a pergunta do Jefferson, sobre como um professor ou uma professora de filosofia pode contribuir na escola, eu diria que talvez o tema mais genuinamente filosófico que nós poderíamos trabalhar agora enquanto professores de filosofia na escola seja a própria escola, né? A escola, enquanto um elemento filosófico de análise, é algo primordial para nós entendermos a nossa própria atuação no interior de instituições de ensino. A escola não é uma instituição abstrata e dada sem que haja a interferência dos agentes, o que significa dizer que pensar a escola que nós queremos, seja durante a pandemia, seja pós-pandemia, significa necessariamente colocar o próprio sentido da escola em jogo. E isso um professor ou uma professora de filosofia pode fazer com o máximo de acurácia possível, se conseguir mobilizar não apenas os conceitos a partir do qual foram formados, mas articular esses mesmos conceitos com a dinâmica prática da sua atuação nessas instituições de ensino. O Diego falou sobre pensar a escola, e pensar a escola sempre me leva a pensar muito sobre métodos de avaliação. Até que ponto esse modelo tradicional de prova, uma prova que dependendo acaba sendo muito mecânica também, dá conta das demandas atuais. E aí eu não estou falando somente em relação aos temas citados aqui, mas também em relação ao modo como esse aluno se relaciona com a escola e com os espaços de maneira geral. Houve uma evidente mudança, o aluno de 2020 é muito diferente do aluno de 2000, por exemplo, né? Estamos falando aí de um espaço curto de tempo. Então, nesse contexto, como vocês enxergam essa questão da avaliação? Bem, a discussão sobre a avaliação é uma discussão sempre muito difícil. Eu vou começar falando sobre a minha experiência e depois, a partir disso, nós vamos fazendo uma conversa mais ampla. Eu, como vim da formação acadêmica, vamos colocar entre aspas, tradicional, que é uma tradição muito recente, né? Enfim, as instituições acadêmicas de filosofia se consolidaram há pouco tempo, né? Começou no final da década de 60, 70, 80, enfim. Então é muito recente, mas enfim, essa é a tradição da qual eu vim. E no ensino médio, a avaliação é aquilo, né? Você espera que o aluno reconstrua da melhor maneira possível, com o máximo de rigor, pelo menos é assim que alguém que teve a minha formação espera, né? Os conteúdos, né? Os conceitos, conceitos e argumentos, né? Então, você está trabalhando um tema, Kant, então aquele aluno que reconstrói da melhor maneira possível será considerado melhor. O que muitas vezes é muito... limita demais, né? Limita demais. Eu tive a experiência de, por exemplo, ver muitos alunos que não eram bons de reprodução conceitual, talvez porque ainda não desenvolveram perfeitamente as habilidades para fazer uma redação, por outros elementos que nem eram elementos da filosofia, outras habilidades, mas aqueles alunos que faziam as perguntas mais brilhantes em sala e que nas discussões se colocavam de um modo muito interessante ou que revelavam uma capacidade muito grande para se expressar numa obra de arte, um conceito, enfim. Quando eu comecei a ver isso, foi o momento em que
nós temos que pensar realmente a avaliação, né? Ser a avaliação da reconstrução de argumentos ser a única forma possível de avaliação, isso não faz o menor sentido. Nós não estamos avaliando os alunos, né? Então, a questão da avaliação depende muito da discussão sobre quais alunos nós queremos formar, e a discussão que o Diego colocou, o que é a escola, né? Essas discussões elas estão todas entrelaçadas, porque se eu quero formar um aluno que conhecerá muito bem um texto, então nós podemos fazer uma avaliação desse tipo, né? Se eu quero um aluno que tenha capacidade de refletir criticamente sobre a realidade, e aqui nós podemos conversar depois o que significa isso, né? Porque muitas vezes a gente repete, isso virou uma espécie de bordão, mas se eu quero isso, eu tenho que pensar a avaliação de maneira diferente, é inevitável. Bom, falar sobre avaliação sempre me lança num horizonte de crise, assim, porque as maiores crises que eu tenho quando eu penso a minha atividade docente cotidianamente estão atreladas à avaliação. E não apenas no momento da formulação da avaliação, que é um primeiro momento de crise, saber até que ponto você está produzindo uma boa avaliação, mas sobretudo na hora da correção dessas avaliações. E aí também vou citar aqui algumas experiências particulares, ou ao menos uma. Quando eu entrei na sala de aula de ensino médio, eu formulava avaliações que pretendiam, sobretudo, justamente isso ao que o Renan se referiu, uma reconstrução criteriosa de contextos argumentativos, uma exposição também criteriosa do conteúdo significativo de determinados conceitos e assim por diante. Um exemplo evidente. Quando eu trabalhava, por exemplo, racionalismo cartesiano, eu perguntava nas minhas avaliações acerca dos argumentos que levavam Descartes a uma determinada conclusão e demandava dos alunos que eles fossem capazes de reconstruir esse contexto. Mesmo quando as provas vinham incríveis do ponto de vista dessa reconstrução, ainda assim eu me colocava num horizonte de crise, dada a incerteza acerca da possibilidade de aquilo não ser exatamente a melhor avaliação possível de filosofia. Ou seja, os alunos conseguiram reconstruir com rigor determinado contexto argumentativo. Isso é suficiente para o que eu estou pensando como prática de filosofia em sala de aula? A maior crítica que eu fazia a mim mesmo dizia respeito ao fato de que os alunos não criaram nada de novo. Assim, tudo que eu estava exigindo dos meus alunos é que eles fossem capazes de reconstruir algo que já estava no mundo. De modo que eles não criavam nada novo a partir daí. Há já algum tempo, quando estava prestes a formar algumas turmas de terceira série e sabia muito bem as alunas e os alunos que eu tinha diante de mim, todos com um bom rendimento em filosofia ao longo dos anos, eu me dei a liberdade de fazer uma avaliação que era uma avaliação um pouco mais livre, um pouco mais ampla. Ou seja, eu simplesmente disse para eles que depois de tantos conceitos e tantos temas e tantos conteúdos aos quais eles foram expostos, que eles poderiam se valer de qualquer conteúdo que fosse e produzir algum texto que relacionasse a filosofia com qualquer outro tópico que eles gostariam de relacionar ou algum outro insight que eles tiveram durante uma aula, mas não sentiram nenhuma brecha para tratar nessas avaliações que eu fazia anteriormente. E eu diria que algumas das avaliações mais incríveis que eu recebi e corrigi estavam justamente no bojo dessas avaliações mais livres. Os alunos faziam articulações impressionantes entre esses conceitos, com dados, por exemplo, culturais, com músicas, com filmes, com experiências que eles tiveram, com análise de conjuntura mais imediatas. Tudo isso a partir de uma avaliação que, se eu tivesse formulado de um modo mais estrito, dificilmente aquilo teria vindo à tona. Então eu acho que cada vez mais o nosso papel numa avaliação é fornecer um certo instrumental conceitual para os alunos e, na hora da avaliação, fazer com que eles se sintam livres para fazer uma articulação entre esses conceitos e, obviamente, algum tópico que consiga ultrapassar esses conceitos e diga alguma coisa para eles.
Então, os alunos se tornariam aptos a criar algo a partir daqueles conceitos, e não apenas se tornarem reprodutores de conceitos historicamente constituídos. Vou acrescentar aqui uma coisa. É impressionante como os anos podem passar. Só há muito tempo sem conversar com o Diego. E como eu estou concordando com o Diego, rapaz, isso é... Os anos passam, é engraçado, é curioso isso, né? Exatamente, o percurso é bem parecido mesmo, em relação a essa questão da avaliação, e me ocorreu aqui um insight quando você estava falando, e que acho importante explicitar. Basicamente, quando nós apresentamos um tema para um aluno ou algo do tipo, né, pode acontecer, como muitas vezes acontece, do aluno fazer algumas relações, que são as relações que ele faz com a própria vida, com uma experiência que ele teve, com uma obra de arte ou algo do tipo, né? Isso acontece comigo quando eu estou assistindo aula, né? Então é ótimo quando nós temos aquele brainstorming que nós vamos fazendo várias relações, né? Nós podemos pensar a avaliação de duas maneiras, a partir disso que eu estou falando. Nós podemos pensar uma avaliação na qual nós cortamos todas essas relações criativas que os alunos podem fazer com a própria vida e com a arte e com as outras coisas, conjuntura política e tal. Nós cortamos isso como se isso fosse uma gordura, né? E pedimos que eles apenas apresentem formalmente uma reconstrução de argumento. Como o Diego disse, o resultado mais interessante acontece quando nós não seguimos esse caminho. Ou seja, quando nós justamente estimulamos os alunos a se colocarem como sujeitos, né, e produzirem as relações, desenvolverem essas relações que eles estão construindo e colocarem, sim, em uma avaliação. Parece que isso é muito mais interessante. Nós, como professores, quando damos ao aluno esse papel, esse poder de sujeito, nós vamos nos tornando cada vez mais orientadores, né? E é o que me parece ser mais interessante. Orientadores no sentido de o que esses alunos podem desenvolver de um modo singular, né? De acordo com as relações que eles traçaram, como aquele conteúdo atravessou um determinado aluno ou uma outra aluna. Então, parece que isso, que pode ser pensado como gordura, e que muitas vezes é pensado como gordura, aqui que está o que há de interessante. Nós temos que pensar nisso tanto nas nossas aulas, por exemplo, abrindo para que os alunos em sala de aula eles possam relatar experiências. Geralmente na graduação, na pós-graduação, isso é uma coisa absolutamente relevante, né? Porque o que importa é o conceito, é trabalhar os textos e tal. Mas quando o aluno apresenta uma experiência e que ainda não está, sequer ainda está elaborada filosoficamente, mas que pode ser elaborada coletivamente, se transformar em algo filosoficamente interessante e atraente. Então, o que se chama de gordura, para mim, é a potencialidade mesmo do ensino, e que nós precisamos estimulá-la. Renan, o melhor de tudo é poder dizer que a recíproca é verdadeira. Quando você, por exemplo, falou sobre o professor ou a professora de filosofia no ensino médio cumprindo o papel de um orientador ou uma orientadora, eu cada vez mais me vejo nesse lugar. Por quê? Pensando na avaliação. Quando nós montamos uma avaliação cuja cobrança maior seja a reconstrução técnico-conceitual, no fundo, nós acabamos homogeneizando o padrão de resposta, inclusive. Ou seja, o que está em jogo ali é a capacidade de um conjunto de pessoas reproduzir de modo mais fidedigno possível as palavras de uma outra pessoa. É isso que está em jogo quando a gente cobra a reconstrução técnica. Quando nós oferecemos esse manancial técnico, veja bem, em nenhum momento aqui, é bom que se diga, nós estamos dizendo que é preciso desconsiderar esse rigor técnico, ele está sempre em jogo. Mas a questão toda é apresentar esse rigor técnico e fazer com que os alunos e as alunas consigam, a partir desse rigor técnico, estabelecer outros vínculos e outras articulações possíveis. E isso, inclusive, é algo que é agradabilíssimo para quem corrige, porque uma mesma avaliação com o mesmo comando pode ter caminhos os mais surpreendentes do ponto de vista da escrita dos alunos, e positivamente surpreendentes. Ou seja, você estabelece uma relação com determinados conceitos e a apropriação daqueles conceitos ela é variável de pessoa para pessoa. E o professor ou a professora, em vez de ser aquela figura
que tentaria centralizar a visão sobre aquele aparato técnico, na verdade ele está ali como aquele que direciona, aquele que organiza, aquele que catalisa impressões, compreensões e vetoriza essas compreensões para universos que se abrem a partir de interpretações também que vêm dos próprios alunos. Então, corrigir essas avaliações um pouco mais livres, um pouco mais criativas, é algo que também gera uma oxigenação da nossa prática, porque as provas, elas são sempre diferentes umas das outras. Eu ficava esgotado corrigindo provas, ainda fico, né, porque em alguma medida eu também formalizo essas avaliações ainda com um certo rigor técnico em uma etapa, mas são 30 provas, 35 provas numa mesma turma, que devem apresentar um padrão de resposta que é muito similar. Por outro lado, quando chega nessa etapa, que é uma etapa mais criativa, de apropriação dos conceitos, cada prova é uma surpresa, e as surpresas elas tendem a ser, ao menos na minha experiência, quase sempre muito positivas. E mesmo quando há surpresas negativas, pelo menos essas surpresas negativas estabelecem um parâmetro do qual nós devemos partir. Eu sei agora quem é aquele aluno, eu sei qual é a carência que ele apresenta no momento de articular os conceitos com a realidade ao seu redor, e a partir daí eu posso ter uma outra abordagem que talvez consiga fazer com que a filosofia adentre naquela vida de uma ou outra maneira. Perfeito, Diego, perfeito. Essa coisa do rigor, acho que talvez a gente possa fazer uma distinção que me parece ser interessante. Eu tenho pensado desses termos, pelo menos, que é a seguinte, assim, o que significa rigor, claro, é rigor conceitual, refinamento argumentativo, a capacidade de compreender nuances. Eu sei que esse é um tema que tanto você quanto eu gostamos sempre de enfatizar, a necessidade, né, de formar uma pessoa que seja capaz de reproduzir nuances, né, de não comprar teses em bloco simplesmente porque elas parecem estar no mesmo grupo político ou algo do tipo, né, mas analisar tudo com nuance, né, levando em consideração as mais variadas nuances. Acho que o rigor ele é inevitável, é importante, né? A questão talvez seja como esse rigor surge, ou como a pessoa se apropria desse rigor, né? Porque esse rigor ele pode ser algo apenas extrínseco, uma força externa, uma espécie de imperativo externo, que funciona no seguinte: você precisa reproduzir esse texto da melhor maneira possível, né? E o professor será aquele cara que tem uma espécie de... tem um gabarito, ele vai vendo quem chegou mais próximo, né? Nesse caso, que parece que na maioria das vezes os alunos, as pessoas, elas têm apenas uma regra externa, né? Uma regra extrínseca, e que elas precisam seguir. Uma outra coisa é quando o rigor nasce organicamente, né? O que me parece ser mais interessante, esse é o grande desafio, é quando conseguir garantir, fazer com que os alunos eles comecem a refinar argumentos, que eles comecem a trabalhar conceitualmente, que eles comecem a, enfim, pensar com rigor, né? Mas a partir de uma apropriação disso, né? Ou seja, que isso se construa organicamente, né? E na verdade aqui, a gente sempre volta, né? No final das contas, isso aqui é Paulo Freire, né? É Paulo Freire, é transformar o aluno em sujeito do conhecimento. É isso mesmo. Isso faz toda a diferença mesmo, né? Na prática pedagógica. Faz a diferença imensa. Renan, acerca dessa questão relacionada ao rigor, nós falamos das pautas que estão sendo reivindicadas cada vez mais pelo alunado, e é importante lembrar que essas pautas também elas surgem de modo difuso, porque o modo como as informações elas são propagadas hoje é um modo difuso. Ou seja, os alunos reivindicam pautas não porque eles já se veem como agentes que dominam aquelas pautas, mas porque eles têm uma certa vontade de compreendê-las e enxergam no docente ou na docente de filosofia uma figura capaz de ajudá-los nesse caminho. Portanto, o rigor, como você bem disse, ele não é meramente algo extrínseco, mas o próprio modo como nós abordamos, mesmo, por exemplo, essas pautas sobre as quais nós falamos, ela depende de um certo rigor que o profissional de filosofia tem de oferecer aos seus alunos. Ou seja, o modo difuso com o qual eles lidam com as informações hoje, ele deve passar por um certo filtro, acreditam eles e acreditamos nós, imagino eu, e esse filtro, não por acaso, eles enxergam quase sempre ou sempre na figura da professora ou do professor de filosofia. Ou seja, o rigor, ele não depende meramente da lida específica com o contexto enquanto tal, mas da própria dimensão de articulação nas relações interpessoais, por exemplo,
no modo como nós relacionamos esses conceitos com a nossa atuação e assim por diante. Então, tocando no tema que você falou também das nuances, o professor ou a professora de filosofia, ele emerge como essa figura que é capaz de, no meio de toda essa difusão, essa proliferação de informações e dados muitas vezes inseguros e incorretos, fornecer aos seus alunos e às suas alunas um manancial interpretativo capaz de depurar toda essa confusão do nosso mundo e torná-los capazes de compreender, inclusive, as pautas que eles mesmos trazem para nós, ainda que de modo ainda não tão bem articulado. Então, o rigor faz parte da nossa prática como algo, como você disse, orgânico. Ele é quase como se fosse um vetor a partir do qual nós organizamos todas as compreensões que circulam no interior da nossa sala de aula. Eu gostei de um termo que você usou o termo filtro. Eu diria que se a escola no século XXI conseguisse ser um filtro, um bom filtro, ela já estaria cumprindo uma grande função, assim. Se a escola, eu não estou dizendo que o professor será esse filtro apenas, eu estou dizendo a escola mesmo, as relações que se podem construir na escola, né? Que a escola possa ser um lugar diferente, diferenciado, em termos de análise rigorosa, em termos de práticas transformadoras, né? Diferente do contexto das redes, né? Do contexto da sociedade de informação na qual nós estamos. Se a escola pudesse ser esse filtro, ela já estará fazendo muita coisa. Então você tocou num tema, que é um tema que gera um debate infinito, né? Que é justamente o tema da relação que as pessoas estabelecem com as redes sociais, com as informações, né? E digo todos nós, né? Tanto os alunos quanto nós, que, enfim, exige, obviamente, uma série de reflexões filosóficas, né? Como se estabelece a crença, né? Enfim, quais são os mecanismos psicológicos que nos levam a admitir algo como verdadeiro, algo como confiável, né? Isso tudo é muito importante, né? Porque hoje o que nós mais vemos é a seguinte premissa, né? Se eu gosto é verdadeiro, né? Se me agrada é verdadeiro. Isso vale para todo mundo, assim. Para todo mundo, digo assim, para várias pessoas das mais variadas matizes ideológicos. E como a internet ela difunde informação com muita velocidade, é inevitável, assim, as pessoas elas consomem imediatamente, elas já estão consumindo aquilo que mais agrada, né? É como se a internet fosse uma espécie de cardápio em que você vai escolhendo as notícias que mais irão alimentar as suas crenças, a sua esperança ou a sua raiva em relação a alguém. E trabalhar isso no ensino médio é muito difícil e muito interessante ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos falando aqui da parte criativa dos alunos, mas também tem a parte agonística, né, Diego? Tem a agonística, tem o conflito, né? Porque, obviamente, a escola reproduz as diferenças da sociedade, né? Então, existem pensamentos diferentes dentro da escola e uma agonística, um conflito, um tensionamento de posições, né? E só para encerrar esse tópico, é comum que questionem qual é a grande importância, afinal, da filosofia, não apenas no ensino médio, mas na escola mesmo, de um modo mais amplo. E eu diria que um dos grandes elementos de importância da filosofia passa pelo que você acabou de dizer, Renan. A filosofia, e eu diria aqui que isso não é apenas atributo da filosofia, mas talvez das ditas humanidades em geral, elas estabelecem uma relação com a própria dinâmica institucional, dada a sua própria natureza, que muitas outras disciplinas às vezes se eximem de fazer. Isso não é um problema das outras disciplinas, é apenas o modo como elas mesmas se constituíram a partir dos seus campos específicos. Mas a filosofia ela tem uma relação também com a própria institucionalidade, ou seja, um profissional de filosofia nunca atua na escola partindo do princípio de que a escola é uma dimensão engessada, dada, e, portanto, impassível de ser transformada. Até porque, dada a fragilidade da nossa condição política no ensino médio, nós estamos entre aqueles que o tempo inteiro precisa construir uma escola possível, e uma escola possível que contemple uma certa dimensão que a filosofia é capaz de fornecer, dada a sua própria natureza constitutiva. Então, é muito comum que nós, professoras e professores de filosofia, imersos na escola, pensemos não apenas a dimensão específica da sala de aula, mas tudo aquilo que a perpassa e a extrapola, como
a própria escola enquanto instituição. E pensar a escola enquanto instituição nos leva para tantos outros tópicos que nós refletimos, sobre os quais nós refletimos aqui. Avaliação, currículo, a escola como esse microcosmo de uma sociedade mais ampla. Tudo isso a filosofia pensa de antemão, dada a sua própria natureza constitutiva. Algo que não necessariamente ocorre em outras disciplinas. Portanto, a filosofia tem essa contribuição genuína à escola, na medida em que a filosofia é aquela trincheira possível para pensar constantemente o que é a própria escola. Qual é a formação possível e desejável que nós desejamos levar a cabo. Então, acho que esse é um papel preponderante da filosofia, não apenas enquanto disciplina específica, mas enquanto uma atuação muito mais ampla no interior de uma instituição de ensino. Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, todas essas questões que nós estamos colocando, elas remetem a uma, que é a questão, enfim, essencial, que é quem queremos formar, né? E como você responde isso? Exatamente. Como você vai refletir sobre isso, se não filosoficamente, né? É inevitável. É realmente inevitável. E mais um acréscimo, a filosofia tem essa, enfim, uma das suas características, se nós podemos dizer que determinar alguma característica, pelo menos essa podemos, né? Que é justamente essa reflexão sobre os fundamentos, né? Essa reflexão sempre constante, esse exame, essa vida dedicada a um exame constante das premissas, dos princípios, dos fundamentos, que nós normalmente chamamos de exame radical, né? E além disso tem um outro fator mais contingente, que é o fato de a filosofia ser nova no pedaço, né? Isso nos dá uma fragilidade, como nós sabemos, nós estamos sob ameaça, né? Mas além dessa fragilidade, ela nos dá também fornece uma pluralidade de perspectivas essa nossa situação, né? Eu acho que nós temos um certo poder de reinvenção, claro que de acordo com cada circunstância, né? Então, conheço a realidade, por exemplo, do ensino privado, de algumas escolas de ensino privado, em que o professor não tem sequer condição de determinar ou deliberar sobre o currículo, porque já tem uma empresa que já fechou uma apostila, né, e que deu a apostila e tal, que é esse ensino terrível, e a qual os professores que trabalham nessas escolas precisam se submeter a ele e fazem isso normalmente com muito suor e que merecem todo louvor e todo louvor pelo esforço, porque não é mole não trabalhar nesse contexto, né, em que não há muita liberdade para se refletir filosoficamente sobre o próprio trabalho. Mas o fato é que nós estamos num momento em que a filosofia acabou de chegar praticamente, né? Então nós temos condições de disputar ainda muitos espaços. Nós não somos tão cristalizados, nós não estamos ainda tão enraizados nas instituições como, por exemplo, a matemática, a biologia e tal. Então acho que nós precisamos aproveitar um momento aqui, que é um momento em que nós ainda estamos maleáveis, me parece. Perfeito, Renan. Eu diria que é evidente que nós temos o norte a ser atingido. Exemplos. Num país como o nosso, é necessário que nós formemos cidadãos que combatam ativamente a dinâmica estruturante do racismo que nos constitui. Ponto. Dado o nível informativo e informacional com o qual nós temos de lidar, é importante que nós formemos cidadãos que saibam lidar com dados na internet, que saibam analisar criteriosamente uma notícia, que saibam, por exemplo, conhecer o papel das instituições. Isso é um outro norte. Posta a crise ambiental que nós vivemos, é preciso formar cidadãos que estabeleçam uma certa relação com o meio ambiente, que seja uma relação de sustentabilidade, e assim por diante. Então, o norte nós temos. A grande dificuldade é encontrar método ou métodos para tanto. Ou seja, visto que é necessário que nós formemos esses cidadãos cada vez de modo mais urgente para a sociedade em que vivemos, como fazê-lo, e claro, como fazê-lo à luz dos conteúdos e dos temas da filosofia que nos são caros.
Então, essa é a nossa grande dificuldade hoje. Como formar esses cidadãos que sejam cidadãos que, inseridos na sociedade que é a nossa, sociedade brasileira, consigam gerar algo melhor do que esse horizonte no qual nós estamos lançados. Infelizmente, estamos chegando ao fim dessa excelente conversa. É sempre bom refletir sobre filosofia, sobre ensino, e isso foi feito hoje de modo muito produtivo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, foi um imenso prazer e vamos em frente. Eu gostaria de agradecer uma vez mais ao convite, à oportunidade, desejar imensamente que iniciativas como essa perdurem, se fortaleçam, que a UERJ siga contribuindo como fez conosco para as nossas formações e que ela seja, como sempre foi, ponta de lança nesse processo de instituição de uma nova sociedade possível, de uma sociedade mais igualitária, e que a filosofia possa contribuir sempre para que esse processo prevaleça. No que nós pudermos ajudar, estaremos sempre à disposição. Agradeço muitíssimo e certamente seguirei ouvindo os próximos podcasts. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu começo agradecendo ao Jefferson pelo convite, agradeço também a minha dupla aqui do podcast, o Diego. Os dois, eu estudei com os dois, né? Então é um prazer poder revê-los, entre aspas, nesse contexto. Foi uma conversa muito boa, né? Uma conversa ótima, na qual eu pude espontaneamente construir algumas reflexões, né? Um tanto a um modo de improviso, como se fosse algo parecido com um jazz. Eu agradeço a vocês, agradeço ao UERJ, com certeza, ao laboratório, que é um trabalho construído, foi um trabalho construído pela professora Dice. Eu cheguei a ver no início um trabalho excelente, que tem um site na internet que tem muito material legal que os alunos produzem. Enfim, é um trabalho bem importante. Então agradeço, claro, a todos os professores que eu tive da UERJ. Daqui a pouco eu estou mandando um beijo da Xuxa, mas então paro aqui e termino falando sobre a importância, né, de nós defendermos cada vez mais e com mais intensidade a permanência da filosofia no ensino médio. Me parece que nós todos que estamos trabalhando no ensino médio, nós que somos da primeira geração, nós percebemos a mudança da escola por causa da entrada da filosofia. Eu trabalhei em várias escolas e todas as escolas me pareceram diferentes da escola na qual eu estudei. E me parece, sem querer aumentar demais a nossa glória, né? Mas me parece que nós contribuímos de algum modo, com algum quinhão, para a transformação da escola. E como faço das palavras do Diego as minhas, quer dizer, nós temos um compromisso fundamental com alguns valores, né, como a igualdade, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que combata o racismo e todas as outras formas de manifestação do preconceito, e, enfim, que são preconceitos estruturais. Então acho que a filosofia ela tem esse papel político, predominantemente político, apesar das palhaçadas e das besteiras da escola sem partido. Nós estamos aí, continuamos vivos. O ministro foi embora, foi para os Estados Unidos, provavelmente virá um outro que pode ser muito pior, mas nós continuamos na luta até o fim. Então é isso. Obrigado, gente.